Fala, DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Então, pessoal, esse vídeo aqui é basicamente o último vídeo da série de vídeos para os 12 deuses do Olimpo, né? E eu decidi que eu ia fazer esse vídeo por último porque, bom, ele meio que engloba tudo que a gente vê dos 12 deuses do Olimpo até hoje, né? Lógico, a gente tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali que são mais detalhes e tal, mas basicamente de informações grandes que a gente tem sobre eles, o Grace Novamon é o que a gente teve por último, né? E, assim, óbvio que de cara você vai olhar e vai falar, nossa, olha só, é um dos Digimons mais poderosos, mas é lógico também que ele tem muito por trás dele, né? Muita informação, muita cultura, muitas partes da mitologia greco-romana que foi colocada nele, certo? Né? E que mostra pra gente o porquê esse Digimon é basicamente um herói pro mundo digital, Iliad, né? Então, pessoal, eu recomendo que todos vocês assistam pelo menos 3 vídeos antes desse. O vídeo do Apolomon dos 12 deuses do Olimpo, o vídeo da Dianamon dos 12 deuses do Olimpo e também o vídeo sobre o Homeros, que é basicamente o último que eu postei antes desse, tá? Vendo esses outros 3 vídeos, vocês vão entender melhor esse daqui que eu vou estar fazendo, porque óbvio, como eu já dei várias explicações naqueles outros 2 vídeos, eu não vou dar tantas explicações sobre essas coisas aqui, tá bom? Então a gente vai focar o vídeo mais no próprio Grace Novamon, né? Então vamos começar. Quem é o Grace Novamon? Básico e simples, ele é uma fusão entre 2 Digimons, membros dos 12 deuses do Olimpo, né? Então, quais são esses 2 membros? Você já deve ter noção, já deve estar sabendo. Eles são o Apolomon e a Dianamon, certo? Então, muito interessante, até pelo fato de que ele é uma fusão de um Digimon masculino e uma Digimon feminina, né? E no final, Grace Novamon, ele pode ser tanto masculino quanto feminino, até vendo pelo próprio nome dele, o que é super legal, né? De sua própria maneira. Então, assim, é dito, pessoal, que esse Digimon extremamente poderoso, extremamente enorme, surgiu, com certeza através dessa fusão, quando o mundo digital Iliad, que é o mundo digital de onde os 12 deuses do Olimpo vêm, de onde o próprio Homeros vem também, estava passando por uma grande crise, né? Então veio uma crise, essa crise visitou o mundo do digital Iliad. O que é muito interessante, né? Porque como é dito aqui, é que essa crise sem precedentes visitou o mundo digital Iliad. Como se alguma coisa tivesse vindo, uma coisa que nunca tinha acontecido, nunca tinha nem passado perto daquele mundo digital, visitou aquele mundo digital. É meio que assim que eles usam as palavras, né? E fazem com que a gente acredite que essa crise é uma coisa que veio de outro lugar, de outro mundo, sei lá, né? Então, nessa hora que essa crise estava acontecendo, que ninguém sabe o que é exatamente, foi quando, vendo que eles não iam conseguir fazer nada contra a crise, aconteceu meio que um milagre, e ambos, o Apolomon e a Dianamon, se fundiram, se formando então o Grace Novamon, né? Então, vendo através disso, vocês vão perceber o grau de importância que esse Digimon tem. Porque se não fosse por ele, basicamente, a gente pode tirar que o mundo digital Iliad não existiria mais agora, nem o Homeros, talvez, e nem os 12 deuses do Olimpo, provavelmente, né? Se não fosse por ele ter aparecido, foi por causa disso que a crise cessou, né? O mundo digital Iliad não estaria mais lá, ou pelo menos não da forma que ele ainda está, até onde a gente sabe, né? E, bom, vamos falar então agora um pouco da biologia, entre aspas, por trás dele, né? Então, para começar na parte de história, é importante vocês entenderem que tanto em Digimon quanto na própria mitologia greco-romana, o Apolomon e a Dianamon são extremamente conectados. Inclusive eu falei um pouco disso no vídeo deles, né? O Apolomon e a Dianamon foram Digimons que foram criados juntos na época onde os jogos Digimon History Sunburst e Digimon History Moonlight, ou Digimon World Dawn e Dusk, se você quiser chamar assim, tinham sido criados para o Nintendo DS. Esses 2 Digimons foram criados para aqueles jogos lá. Eles são nível Mega de 2 Digimonzinhos, um chamado Coronamon e outra chamada Lunamon, certo? E na época eles eram vistos só dessa maneira, apesar deles já fazerem parte do grupo dos 12 deuses naquela época. Até há pouco tempo atrás a gente quase não tinha informações sobre o grupo, né? Então a coisa era meio, sabe, sem informações pra gente. Ainda bem que hoje a gente tem tantas informações assim, né? E na mitologia greco-romana, pessoal, tanto o Apolo quanto a Diana, no caso
como deuses mesmo, eles são retratados como sendo irmãos, né? Eles são irmãos, ambos viveram juntos por muito tempo, tem muita relação um com o outro, né? E graças a isso faz com que a conexão entre esses dois Digimon seja ainda maior. Então, nunca é dito que o Apolomon e a Dianamon são irmãos, né, no mundo digital, mas como a gente sabe que eles têm essas conexões, existe grande probabilidade de que os dois se comportem como se eles fossem um irmão do outro dentro do mundo digital Ilíada, dentro do grupo dos 12 deuses do Olimpo. Faz todo sentido que seja dessa forma, né? O que faria mais sentido ainda pra gente o fato deles terem conseguido realizar uma fusão, né? Quer dizer que os dois tinham uma conexão muito forte, o que levou a eles fazerem a fusão. A gente sabe por históricos de fusão dentro de Digimon, que normalmente os dois Digimons que vão se fundir precisam ter uma conexão muito forte, a não ser que seja uma coisa meio forçada, ou um Digimon absorva o outro. Mas não, nesse caso foi uma fusão que aconteceu mesmo entre os dois, então provavelmente a conexão entre os dois era muito forte, né? Talvez como se eles fossem irmãos, da mesma forma que na mitologia greco-romana, né? Essa fusão aconteceu, sendo que a Dianamon é a Digimon que representa a Lua e as coisas que tem a ver com a Lua, e o Apolomon é o Digimon que representa o Sol, fogo e as coisas que tem a ver com isso, né? Graças a essa fusão, surgiu então o Grace Novamon. E o Grace Novamon é hoje um dos Digimons mais poderosos que existe e um dos maiores Digimons que existem também, né? O corpo dele é gigantesco, é tipo maior do que o Examon, e a gente sabe que o Examon é muito grande, né? Assim, ele é maior do que o Examon, põe isso na sua cabeça, provavelmente bem maior, né? Então o Grace Novamon, pessoal, é um Digimon do tipo Galáxia. Só isso já vai dizer muito pra vocês, né? Digimon do tipo Galáxia, ele é uma galáxia. Basicamente, ele é conhecido como um Digimon mitológico, um Digimon Galáxia, certo? É dito que quando a fusão entre o Apolomon e a Dianamon aconteceu, a energia dos dois fundida gerou uma energia de classe Big Bang. Então pensa assim, uma energia de classe do Big Bang. O que é o Big Bang? É bem fácil, bem simples. Ele é o meteoro, né, como é chamada a explosão, ou o próprio meteoro, asteroide, seja lá o que for, que é dito em teorias que explodiu e através dessa explosão foi gerado todo o universo. Então essa energia de explosão do Big Bang é a energia a qual eles têm de classe dentro dele, certo? É esse tipo de poder, é o poder do início do universo. É o tipo de energia que vem de dentro do corpo dele. É o tipo de energia que ele usa para lutar, tá bom? Põe isso na cabeça de vocês e vocês já vão entender o quão forte é esse carinha. Então vamos lá. O corpo dele é enorme, ele tem esse tipo de energia que ele pode usar à bel vontade. Provavelmente ele vai conseguir usar quantos ataques ele quiser, até porque a gente não sabe se a energia dele é ilimitada ou coisa do tipo, isso daí não é dito aqui, né? Então assim, é dito que ele consegue vaporizar os outros só com o toque. Então imaginem só, né? Fortinho ele. Hoje em dia, só para quesito de comparação, o Grace Novamon é uma fusão entre os 12 deuses. A gente tem mais uma fusão entre dois membros dos Cavaleiros Reais, né? Que é a fusão entre o Geasmon X e o Gankomon X, que gerou um Digimon chamado Geasmon GX, que é provavelmente o mais forte dentre os Royal Knights, apesar de que eu não sei se ele faz parte dos Royal Knights como fusão. Mas o Grace Novamon tinha sido uma fusão entre dois membros de um grupo só, que aconteceu já há bem mais tempo do que o Geasmon GX, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco da aparência dele. Cabelos loiros enormes, né? Toda uma armadura vermelha e branca, e ele não tem bem pés, ele tem duas partes de armadura assim para baixo, duas mãos bem grandes, parece que na palma da mão dele tem umas esferas azuis. O rosto dele parece um rosto de Omegamon, assim, um rosto de robô assim mesmo, né? E uma capa nas costas que mostra o universo. Interessante isso. Nas costas dele também vocês vão ver várias espadas azuis que ficam flutuando nas costas dele e que servem como asas. Então provavelmente ele consegue flutuar da forma que ele quiser, mas usando essas asas com certeza ele voa muito melhor, né? Então assim, vamos falar agora do nome dele. Vamos falar do nome dele primeiro. Grace vem de graça e nova vem de provavelmente supernova ou de uma lua no estado de lua nova, mas provavelmente vem de supernova. Supernova é o estado de uma estrela depois que ela explode, né?
E Grace de graça provavelmente vem da graça que ele tem por ele ser fusão de dois deuses. Então basicamente o nome dele significaria monstro, a graça da supernova, alguma coisa desse tipo, tá? É um nome super da hora pra caramba também, né? Sobre os ataques dele agora, pessoal, os poderes dele, ele tem 2, sendo que um deles se chama Eclipse Finger, ou Dedos Eclipse, onde ele concentra energia de todo o seu corpo na palma das mãos dele. E tocando com seus dedos ou com a palma da mão em qualquer coisa ou qualquer inimigo, é dito que ele vaporiza, porque é muita energia, né? Então, ridiculamente poderoso. E ele tem um outro ataque chamado Calydon Arcus, né? E esse Calydon Arcus ele usa com as espadas azuis que ele tem nas costas. Ele usa essas espadas, ele manda elas, e elas começam a perseguir os seus oponentes e destruí-los. Só que lembre-se, ele é gigantesco, então essas espadas são ridiculamente grandes. Tipo, cada uma dessas espadas aí é do tamanho de muitos Digimons nível Mega ou até maiores. Então pensa só no quão forte é isso, né? Então essas espadas dele, vamos falar do nome delas, se chamam Meleagros, né? Cada uma delas. E o Meleagros é baseado num cara chamado Meleagro, da mitologia grega, né? Filho de um cara lá, e que tem a ver com a mitologia. Se você quiser saber mais sobre o Meleagro, recomendo que você veja o vídeo do Grace Nova Mão que eu fiz muito tempo atrás. Mas basicamente, para vocês entenderem, ele era um cara da mitologia grega também chamado Meleagro. Calydon Arcus, que é o nome do ataque que ele usa, é bem interessante. Porque Arcus é o nome de um arco formado numa das luas de Saturno, né? Que é muito interessante porque a própria Dianamon representa a lua, ou seja, dentro dele ele tem energia lunar, faz sentido. E Calydon basicamente o nome de uma cidade grega chamada Calidão, né? E essa cidade Calidão e o Meleagro têm conexão, então faz sentido, esses nomes todos foram criados, assim, de um pensamento bem inteligente na hora de estar embasando coisas pro Grace Nova Mão. Super legal, né? Então, pessoal, agora que a gente já sabe tudo sobre ele, de poder, de tamanho e tudo mais, vamos falar um pouco sobre essa tal de crise, certo? Porque é o mais interessante a gente falar da crise, né? Então, básico e simples. Essa crise pode ter sido gerada de várias formas diferentes, né? Uma delas através do que o Homeros faz. Porque a gente sabe que o Homeros não é um deus tão bom assim. Se você quiser saber mais sobre ele, como eu disse, assista o vídeo do Homeros que eu fiz. O Homeros, esse deus supremo, que é basicamente o Yggdrasil do mundo digital Ilíade, é um cara anarquista que não tá nem aí pro mundo dele, né? E ele basicamente expulsa os 12 deuses do Olimpo do mundo dele e manda o Plutomon com um exército de Titanmons perseguir os 12 deuses do Olimpo, mesmo quando eles já tinham chegado no mundo digital de Yggdrasil. E daí então, provavelmente através dessa situação, as coisas se complicaram bastante, né? Então o problema, essa crise que eles nunca viram antes, pode ter sido várias coisas diferentes. O primeiro de todos é o próprio Homeros. Talvez essa crise seja o próprio Homeros querendo acabar com o mundo digital Ilíade. Do jeito que ele pode ter falado assim, quer saber, ferre-se esse mundo, vou destruir tudo. E os 12 deuses do Olimpo não quiseram deixar isso acontecer. Outra fonte dessa crise pode ser o Plutomon, né? Porque o Plutomon não é um Digimon tão bom assim, ele odeia os 12 deuses do Olimpo até onde a gente sabe, né? Porque se ele olhar para os 12 deuses do Olimpo, ele vê injustiça, e se ele acha que os 12 deuses do Olimpo são injustos, ele vai querer acabar com eles. Se ele olhar para o mundo digital Ilíade e achar que é um mundo injusto, ele vai querer acabar com o mundo digital Ilíade, e a mesma coisa para o Homeros. Então o Plutomon pode ter sido esse problema, apesar que eu não acho que seja, porque ele não é tão forte assim para precisar do Grace Nova Mão, né? E o terceiro, o que eu acho que é bem possível, é que graças ao Homeros ter mandado o Plutomon perseguir os 12 deuses para o mundo digital de Yggdrasil, e os 12 deuses terem invadido o mundo digital de Yggdrasil, pessoal, eu acho que essa crise pode ter sido o próprio Yggdrasil, certo? Porque, bom, a gente sabe que o Yggdrasil não é um cara da hora também, principalmente quando se trata de estão mexendo com o mundo digital que eu cuido. Ele vai mandar os Cavaleiros Reais atacarem o que quer que seja. Ele vai querer proteger o mundo dele da forma que ele precisar. E se ele precisar destruir o seu mundo para deixar o mundo dele de boa, ele vai fazer isso. A gente já viu ele fazendo isso antes. Se você assistiu o Digimon Savers ou Digimon Data Squad, você vai ver que o Yggdrasil lá faz exatamente isso, certo? Ele queria destruir a Terra para deixar o mundo digital de boa, né? E, bom,
Se o problema for o Yggdrasil e o Yggdrasil quiser, tipo, sei lá, uma vingança pra cima do Homeros por ele ter mandado esses problemas dele pro mundo digital do Yggdrasil, o Yggdrasil sozinho ou o Yggdrasil junto com os Cavaleiros Reais podem ser uma grande crise pro mundo digital Ilíade, com certeza. Que precisaria do Grace Novamon? Também, com certeza, porque lidar com o Alphamon, lidar com o Omegamon e Dukemon e os caramba não é tão fácil assim. E mesmo os 12 deuses do Olimpo sendo poderosos, eu acho que talvez eles perdessem, né, em nível de força. Então eles precisariam do Grace Novamon para lidar com o problema de Cavaleiros Reais e Yggdrasil e tudo mais. Mas, né, em quarto caso, e por último nesse caso, a crise pode ser uma coisa que a gente nem sabe o que é. Pode ser um Digimon maligno que veio de algum lugar. Pode ser alguma outra coisa que existia lá e que a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe o que pode ser exatamente. Por isso a gente só supõe, a gente cria suposições, né? Então, o que precisaria do Grace Novamon? Pensem aí vocês. Tentem visualizar na cabeça de vocês. O que seria uma crise suficientemente grande que necessitaria de um Digimon tão ridiculamente forte quanto o Grace Novamon, tá? Porque lembre-se, como eu disse, e essa é a mais pura verdade, o Grace Novamon é hoje um dos Digimons mais poderosos que existem, né? E isso vocês vão ver, se vocês perceberam através do que eu estava falando da descrição dele, né? Então, ele é muito importante dentro da mitologia, e é hoje um Digimon extremamente importante pelo fato dele ser um dos mais poderosos. Né? E com certeza, mais pra frente, quando a gente for ver mais dessa crise, for ver mais do mundo digital Ilíade, a gente provavelmente vai ter mais informações sobre o próprio Grace Novamon e por que ele foi tão necessário. Ele é quase que um Susanomon de um outro mundo digital, né? Ele veio quando o mundo precisava dele. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Apesar dele ser tão importante assim para ele precisar de um vídeo, dentre conexões mitológicas ele não tem muitas, até porque Apolo e Diana, né, na mitologia greco-romana não se fundiram, tá? Esquece essa coisa, é uma coisa que só aconteceu em Digimon, tá? Porque os Digimons podem se fundir, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dele, tá? Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Grace Novamon. Se vocês têm mais curiosidades, se vocês têm dúvidas, deixa tudo aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido, né? E é isso, pessoal. Só vou pedir mais uma vez que, por favor, se possível, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, se vocês acharem que querem saber mais de Digimon, que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem melhor e que vocês cliquem no sininho para estarem se ajudando a receber mais notificações. Valeu? Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse daqui até aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou os meus vídeos dos 12 Deuses do Olimpo. Foi demais, né? E espero que vocês estejam aguardando mais vídeos. E vamos nessa. Valeu, Dias Escolhidos. Então, fui. Tchau, tchau.